Nesses 10 anos de universo Marvel do cinema, poucos filmes passaram por tanta tentativa e erro nos bastidores quanto a continuação de Thor. Em 2 anos, o longa trocou 2 vezes de diretor, e o roteiro passou por várias mãos até chegar a Joss Whedon. Na nossa série dedicada ao estúdio, estamos no finalzinho do ano de 2013 e agora é hora de falar de Thor, o Mundo Sombrio. O conhecimento de Kenneth Branagh sobre as tragédias de palácio de William Shakespeare fez do diretor um ótimo nome para comandar a primeira aventura do Deus do Trovão no cinema, em 2011. A continuação, porém, já começaria com mudanças. Publicamente, Branagh alegou conflitos de agenda e deixou Thor, porque a Marvel precisava de alguém que assumisse imediatamente a continuação, prevista para sair 2 anos depois. No fim das contas, o britânico aprovou o resultado de Thor, o Mundo Sombrio, com uma ressalva. I think inevitably, one would have headed in a different direction because there are so many variants on the possibilities across those stories. I remember when we were doing the first one, just literally deciding who was going to be in it and which worlds and realms we were going to be in was, took a long time. There was much to sift from. So it's inevitable that the choices are almost infinite. And I really liked what they did, but I would probably have gone in a different direction. I am Loki of Jotunheim, and I bring you a gift. I ask only one thing in return: a good seat from which to watch Asgard burn. 5 meses depois da estreia do primeiro filme, começaram a sair rumores de que Patty Jenkins seria a nova diretora, e a Marvel acabou oficializando a contratação em outubro daquele ano. Branagh continuaria como produtor, e deu o seu aval para a primeira mulher diretora da Marvel, dizendo que o estúdio estava sendo bem criativo na escolha de diretores com personalidade. A Marvel, porém, acabou não gostando tanto da ideia de Patty Jenkins. Que ideia é essa? Fazer de Thor, o Mundo Sombrio, uma história de amor parecida com Romeu e Julieta, com Thor separado de Jane Foster por mundos de diferença. Ele tendo que assumir suas responsabilidades em Asgard e ela ameaçada na Terra pelo perigo de Malekith, o vilão desse segundo filme. No argumento pensado pela diretora, Malekith inclusive estaria escondendo o éter na Terra por saber que Odin e os Asgardianos desdenham do nosso planeta. O tempo de Patty Jenkins na Marvel não durou muito e ela saiu amigavelmente em dezembro daquele ano. Em retrospecto, hoje a diretora diz que foi a melhor decisão. Se ela não tivesse deixado Thor, ela não teria entrado no páreo para dirigir Mulher Maravilha. I mean, they're very similar in a lot of ways. It's a lot of the same questions and a lot of the same struggles that I was interested in Thor's story are here. Although in that case, it was a second movie, so it could never have been as pure and as simple of an arc. So I think it was really meant to be that I ended up doing this one, which I had always wanted to do anyway. And I got to do it in a kind of bigger and purer arc rather than putting it in that other story. No fim, a Marvel fez uma aposta muito rápida e audaciosa para a direção de Thor 2. Em menos de 1 mês, anunciou que o filme seria dirigido por Alan Taylor, que até então tinha pouca experiência no cinema. Ele era mais conhecido por dirigir episódios de Família Soprano, Mad Men e principalmente de Game of Thrones. What we wanted to do this time was make it all feel a little more real, a little more lived in. So from the costume design to the production design to the sets, we made it all a little more textured, a little more real, and hiring our new director, Alan Taylor, was a big part of that because he had great experience in some of his television work, most famously Game of Thrones.
Na visão dos executivos da Marvel, o trabalho de Taylor com o universo medieval das Crônicas de Gelo e Fogo permitia que ele trouxesse para Asgard uma estética que fosse mais suja do que o brilho e o dourado do primeiro Thor, de 2011. O discurso ao longo de toda a divulgação de Thor: Mundo Sombrio destacava essa qualidade do trabalho de Alan Taylor, com as batalhas cheias de fogo e fumaça que os fãs conhecem bem da série de TV da HBO. I thought that was really interesting, is that he wanted to expand our sense of the world. He wanted to sort of deepen and shade it. He wanted to give it a kind of a grittier feel, that this is the race that the Vikings worshipped, and there was a very clear link that felt somehow ancient and Viking and Norse and rugged and kind of salty. So we wanted to go down, as we said, to street level in Asgard, which we do a few times in this film, and we never wanted Thor or Asgard to feel like Lord of the Rings or for it to feel like Game of Thrones. But with Alan's direction, we got a few more layers of patina, of texture, of reality into our Golden Realm. Which I think comes off very well. A decisão de filmar em locações na Islândia e na Inglaterra contribuiu para dar à continuação mais texturas e uma cara realmente mais realista. O primeiro Thor havia sido rodado no Novo México e teve algumas tomadas na Califórnia e em Nova York. Já o Mundo Sombrio passou pela capital da Islândia, Reykjavik, e também pela região de Skogafoss, uma das maiores quedas d'água do país, onde o terreno vulcânico serviu como cenário para o mundo sombrio de Malekith. É o lugar ideal para sugerir o fim de toda a existência ou o começo da vida. This Thor is called the Dark World, and that is the world of the Dark Elves, and we needed to find a place that could fill that role, and Iceland, with its black volcanic sand and its amazing landscapes, is doing that for us. In Iceland you get such scale. It's bigger than your imagination. You know, this plan of yours is going to get us killed. Yeah, possibly. Além das cenas no sul da Islândia, o filme teve Londres e a Inglaterra como um verdadeiro personagem central. O alinhamento dos 9 reinos na trama, que está provocando fenômenos estranhos na capital inglesa, tem o meridiano de Greenwich como epicentro. Assim, o Mundo Sombrio rodou cenas no velho Colégio Naval Real da Grã-Bretanha, em florestas da Inglaterra e até no famoso monumento de Stonehenge, naquela cena em que Eric Selvig, enlouquecido, corre pelado dos policiais com seu equipamento de laboratório, pirando com os efeitos gravitacionais do alinhamento dos reinos. This is our first day of shooting and we're here at Stonehenge. A bit chilly, but beautiful. Essas escolhas não se refletiram tanto no orçamento. O segundo longa custou 170 milhões de dólares no total, apenas 20 milhões a mais do que o primeiro Thor. Mesmo as novidades do elenco não parecem ter sobrecarregado demais as contas do estúdio. Por causa do seu compromisso com a série de TV Once Upon a Time, o ator Joshua Dallas não pôde reprisar o papel de Fandral, um dos 3 guerreiros de Asgard. No seu lugar entrou Zachary Levi, que ainda apareceu rapidinho em Thor Ragnarok e em breve será o Shazam na DC. I was already a little familiar with Fandral in the past, and I actually almost played Fandral in the first Thor, so I had done research that time around. So when it came back around this time, I was like, I think I know what I'm getting myself into. Para o papel do vilão Malekith foi escolhido outro inglês, o ator Christopher Eccleston, mais conhecido como o primeiro Doctor Who da atual série da BBC. O Elfo Negro é um dos vilões mais tradicionais do Deus do Trovão nos quadrinhos, e no filme ele aparece em tempos remotos, enfrentando o avô de Thor. The noble armies of Asgard, led by my father, King Bor, waged a mighty war against these creatures. Já Eccleston reconheceu depois numa entrevista à BBC que Malekith não é exatamente o personagem mais brilhante que ele já interpretou. Nas palavras dele, não foi meu melhor momento. É preciso ser dito. A Marvel foi desonesta comigo porque eles nunca me adiantaram que seria um processo de maquiagem tão trabalhoso. O ator diariamente passava das 4 até as 10 da manhã sentado no departamento de prostéticos para se transformar no Elfo Negro. Segundo o ator, o papel só compensou mesmo pelo cachê que ele recebeu. Millennia ago, the most ruthless of their kind, Malekith, sought to transform our universe back into one of eternal night. Such evil was possible through the power of the Ether, an ancient force of infinite destruction.
Malekith é o pretexto que a Marvel encontrou para apresentar aos fãs a sua segunda joia do infinito, a joia da realidade. No filme, ela se manifesta na forma líquida do éter e pode ser absorvida pelo corpo de um anfitrião, garantindo a ele força e capacidades quase limitadas sobre a realidade. Na cena pós-créditos, que faz uma ligação direta com Guardiões da Galáxia, nós descobrimos que o éter é entregue ao colecionador porque é perigoso demais deixar o éter e o cubo cósmico juntos em Asgard. One down. 5 to go. O Mundo Sombrio foi o primeiro passo da Marvel no sentido de unir elementos do seu universo cósmico. E ao mesmo tempo o filme foi uma demonstração da importância que Joss Whedon tinha dentro do estúdio nessa época. O roteiro tinha passado pelas mãos de 3 escritores antes de chegar ao Whedon, que entrou aos 45 minutos do segundo tempo para escrever novos diálogos e deixar o filme mais leve. O tom mais cômico que marca principalmente a ação na segunda metade do filme é normalmente atribuído ao trabalho dele. Our script was a living thing, and it was in flux throughout prep and throughout making, and just about till about 20 minutes ago. And in that process, I have some pages here, which I'm about to translate into Elven for you. And Joss was airlifted in at one critical point, much to my relief, and did a pass on a couple of scenes, and then airlifted out again. And it was great. I mean, he sort of really brought those scenes to life. But I want to be clear that all of our writers are wonderful, and that was just one little thing that he came in to do for us. Depois do sucesso monstruoso do primeiro Vingadores no cinema em 2012, Joss Whedon imediatamente virou um nome forte dentro da Marvel, capaz de gerar ideias e ser ouvido em relação aos outros filmes do estúdio. Ele diz em entrevistas que é um fã da Marvel desde os 9 anos de idade. Embora o processo de produção de Era de Ultron tenha sido desgastante para o diretor nos 2 anos seguintes, em 2013 ele visivelmente se empolgava de poder participar de filmes como Thor: O Mundo Sombrio. It's sort of what's wonderful, and it's something that Chris and I talked about before the first Avengers. It's like that brother relationship where it's like, I want to kill him, but only I can kill him. You know, it's sort of, and nobody else can say a word against him. And they really play it out beautifully in this. They have a lot of fun with it. Dentro da mitologia do Deus do Trovão, Thor: O Mundo Sombrio deve ser lembrado como um filme que conseguiu evoluir e aprofundar a dinâmica entre os irmãos Thor e Loki, que continua sendo uma figura trágica para quem a gente torce de verdade. Uma das cenas deletadas mostra uma ilusão que Loki projeta para si mesmo, de sua coroação como o rei de Asgard. Frigga assiste a esse momento e alerta Loki para o perigo de criar ilusões, porque isso pode fazer com que se perca o senso do que é real. Curiosamente, o filme termina com uma ilusão, quando Loki toma o lugar de Odin. No. Thank you. Um dos momentos mais memoráveis de Loki no filme é a piadinha com o Capitão América. A participação de Chris Evans na cena em que Thor liberta o irmão da sua prisão em Asgard tem uma história curiosa. A cena não foi rodada com Evans no set, e sim com Tom Hiddleston vestido de Capitão América. O verdadeiro Steve Rogers assistiu então a esse material e, com base na imitação de Loki, Chris Evans rodou sozinho o mesmo diálogo. O próprio Tom Hiddleston brinca em entrevista que o resultado é uma imitação de uma imitação. Oh, this is better. Ooh. The costume's a bit much. So tight. But the confidence. I can feel a righteousness surging. Hey, you want to have a rousing discussion about truth, honor, patriotism? God bless America. This is my 3rd meeting with him. And, you know, we've had a year between each film. And so essentially my understanding of the character every time deepens every time. And I feel like the Thor sequel and my 3rd engagement with playing him is a chance as an actor to find new depth, new dimension, new iterations of his psychology, of his physicality, his capacity for feeling. And God bless him, he's a complicated cat, you know? He's, on one level, this kind of off-the-rails, psychopathic agent of chaos who exists in the mythology as the kind of wrecking ball. But on a human level, his psychology and his emotional landscape is very, very interesting because he's so intelligent and yet so broken. It is a balance that you have to ride. But I think Tom is very good at that balance because he's
innately likable. You want to see him succeed, as long as he doesn't do anything too bad to do that. Thor: O Mundo Sombrio melhorou a visão do público do Deus do Trovão, e isso é um fato. A ação foi melhor recebida, a química dele com o Loki foi ainda mais explorada, e apesar das confusões de bastidores, a sequência foi um acerto do Marvel Studios. A bilheteria foi maior do que a do primeiro filme, e era evidente o talento cômico de Chris Hemsworth, algo que seria mais explorado ainda no futuro. How do I get to Greenwich? Take this train, 3 stops. Mind the gap. Sorry. Mas antes disso, uma nova sequência tinha que aparecer nas telas para chacoalhar o futuro dos Vingadores. Era chegada a hora da volta do Capitão América e da apresentação do Soldado Invernal. O próximo vídeo da nossa série vai tratar de um dos filmes mais diferentes em toda essa década. Os irmãos Joe e Anthony Russo desembarcam no Marvel Studios para realizar Capitão América: O Soldado Invernal. E o dinâmico trabalho nas cenas de ação acabou fazendo desse suspense político um belo cartão de visitas antes da dupla assumir Guerra Civil e Guerra Infinita.